Daniel, de príncipe a escravo. Firme em seus princípios, Daniel era um príncipe inteligente, educado e de bom aspecto físico. Como qualquer jovem de sua idade e nível socioeconômico, ele vivia bem em Jerusalém. Até que no ano 605 a.C., um barulho estranho, como se fosse de exércitos em marcha, tirou a paz de Daniel e seu povo. Um exército arrastou tudo e se apoderou dos tesouros do templo do Deus verdadeiro, da noite para o dia. Daniel se tornou um escravo. Despojado de suas roupas elegantes, foi amarrado em correntes e arrastado como um animal. Como será que foram seus primeiros dias em um país estrangeiro? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Estudantes em Babilônia. Sempre se fala de Daniel e seus amigos, porém, eles não foram os únicos que perderam a liberdade, porque apenas eles são mencionados e não os demais. Não sabemos, embora possamos imaginar que nem todos tenham sido tão corajosos a ponto de dizer somos diferentes, fomos educados por pais que nos transmitiram grandes valores, às vezes é fácil nos escondermos, evitando que os outros saibam que somos filhos de Deus. Isso nos acontece especialmente quando nos achamos em desvantagem. Pode ser que sejamos novos na escola, no trabalho, no bairro. Teremos coragem de levantar bem alto a bandeira do cristianismo? Daniel e seus amigos não desprezaram a comida do rei por ela ser de má qualidade. Ao contrário, era uma excelente comida. Além disso, eles não sofriam do estômago nem do fígado. O problema estava relacionado com suas convicções espirituais. Aqueles alimentos tinham sido oferecidos aos ídolos. Aceitá-los significava idolatria e eles adoravam somente ao Deus verdadeiro. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Testados e aprovados. Finalmente, chegou o dia tão esperado. Daniel e seus amigos tinham se preparado durante 3 anos. Eles haviam estudado aramaico, literatura e ciência. Era grande a expectativa perante a mesa examinadora. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais e possuidores de cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego se apresentaram perante o rei para serem avaliados nos conhecimentos adquiridos na Universidade Babilônica. Nem sempre é fácil aprender um idioma estrangeiro, mas aqueles esforçados jovens que não só sentiam a necessidade, mas também tinham a obrigação de usar a língua dos caldeus, conseguiram compreender e se fazer entender naquele idioma. Além disso, também estudaram astronomia e matemática. Eram excelentes em tudo. Deus pode fazer o mesmo por nós se lhe pedirmos e fizermos nossa parte, esforçando-nos para usar os dons que Ele nos dá. O verdadeiro êxito em qualquer empreendimento é assegurado quando se combina o esforço humano com o divino.
A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Os hebreus foram examinados juntamente com outros candidatos para o serviço do reino. Sua aguda compreensão, seu conhecimento amplo, sua linguagem escolhida e adequada davam testemunho da inalterada força e vigor de suas faculdades mentais. A excelência moral e as boas qualidades mentais não são o resultado do acaso. Deus dá a oportunidade, o êxito depende do uso que fazemos delas. No Antigo Testamento encontramos um livro intitulado Daniel, que foi escrito pelo jovem profeta, sobre quem aprendemos neste capítulo. Você deve lê-lo para conhecer outras histórias.